Não sabe que religião não se discute? Mas será mesmo? Será que existem temas que não se discutem? Eu sou Flávio André Silva, esse é o canal do Tio Albino trazendo uma discussão interessante para vocês. Religião. A religião é, sem sombra de dúvidas, o tema mais delicado, mais polêmico e o mais comum de ser discutido e de entrar na máxima de que isso não se discute. Isso se dá porque, ao contrário dos temas anteriores, como futebol e política, a religião é subjetiva. Ela lida com coisas que não se pode calcular ou medir. É um abraço emocional, um estilo de vida que sobrepõe ou ignora a razão. A religião é um aspecto inegavelmente cultural, porque a pessoa escolhe ou é inserida na religião que é proferida no seu espaço geográfico. Não dá, por exemplo, para a gente imaginar que um índiozinho acorde no meio da floresta amazônica saudando a Buda, Atena, Isis, Thor, porque ela nunca teve contato com esses registros, com essas entidades. Ele há de escolher a religião que é cultuada na sua região. É muito comum, então, que nas áreas menos povoadas, então, que se cultue as forças da natureza, o Deus Sol, o Deus do céu, o Deus da chuva, do trovão, que cultue alguns animais sagrados por conta de alguma habilidade que eles gostariam de ter ou que facilitaria a sua vida, ou ao mesmo por conta da incidência desse animal facilitar no processo de caça e de alimentação daquele povo. Existem as religiões politeístas, que acreditam em vários deuses, e as religiões monoteístas, que acreditam num único Deus. Existem as religiões que veem Deus como uma entidade espiritual, de acesso universal, que todo mundo consegue contato com ele de alguma maneira, seja através de orações, através de rituais, através de o alcance de algum status específico dentro dos etos, dos dogmas dessa religião específica. Existem aquelas que consideram Deus, então, como uma força que é possível se conectar por meio de intercessores, como santos, orixás, a interpretação certeira de alguns pastores e líderes religiosos. E existem ainda aqueles que acham que os deuses devem ser apenas venerados, nunca serão alcançados, que o nosso papel na Terra é servi-los para não sofrer a sua ira. Existem tantas religiões diferentes quanto povos para segui-las. É comum, inclusive, que várias religiões sejam apenas diferenças culturais de uma mesma religião estabelecida de acordo com as características de cada povo, de cada região onde ela é difundida, como, por exemplo, o cristianismo, que então abre um leque para várias religiões, como dividiu-se do judaísmo, aí vem o cristianismo, o catolicismo, que abre então um leque para o apostólico, ortodoxo, carismático, enfim. E aí dele vem o protestantismo, com o luteranismo, o anglicismo, presbiterianismo, e aí abre ainda mais o leque para a interpretação e intenção de cada líder religioso que decide abrir uma nova igreja com base na sua nova forma de interpretar o mesmo livro. E é o que acontece. É daí, inclusive, também vem outra falácia que diz: não, Deus é um só, não importa a religião. Não. É preciso entender que a escolha de uma religião determina a forma com que o indivíduo, em teoria, enxerga o seu papel no mundo e a vida. Isso pautado, claro, nos dogmas da religião escolhida e nos meios de fortalecimento de sua fé. Podemos entender fé como a força individual que determina a ligação entre o que lhe acontece no mundo real e a explicação espiritual, gerando então conforto ou motivação. É possível mudar de religião por uma série de fatores, assim como cada uma das religiões tem uma maneira diferente de lidar com esses desertores ou novos membros. É possível não assumir os dogmas de uma religião, mas seguir sua premissa principal, mantendo assim a sua religiosidade. É possível ainda não estabelecer dogma nenhum, mas manter a fé num ser supremo. Toda religião, como ensaio de sistema de organização social, tem suas hierarquias.
ou como preferir chamar, castas, níveis, células, nodos, núcleos, enfim, são vários os nomes possíveis. Essa hierarquia determina como se distribuem os seus membros, sejam os aprendizes, fiéis, infiéis, líderes, liderados. Ela que determina suas benesses e suas punições. Ela então que traça quem interpreta as leis, quem as faz cumprir. Mas até o que expus aqui, o que é religião, quais os tipos, como funciona, não tem problema algum. É controvérsia, é verdade, mas para o que precisamos aqui, não há problema algum. O problema começa quando essas leis começam a interferir nas leis de fora da religião, começam a interferir nas leis locais, começam a interferir nas pessoas que estão fora dela ou que estão em outras religiões. Enfim, toda discussão, polêmica ou não, tem que ter como objetivo a divisão de ideias, de conhecimento, compartilhamento de novas coisas e nunca o converter. Pode até ser uma questão de convencer, de entreter, mas não precisa ser de converter. A fé não precisa ser lógica, é muitas vezes contrária a ela. Quem vai dizer o que é certo ou errado para a sua vida pessoal, emotiva, espiritual, é você. Só e unicamente você. É um direito seu. Se a sua escolha não interfere em nenhuma lei local, em nenhuma lei moral universal, como não matar, não torturar, enfim, você tem o total direito de seguir com sua escolha. E eu tenho o total dever de respeitar isso. E que assim seja. Não precisamos concordar com o outro, apenas respeitar o seu espaço de escolha, apenas lembrar que o mundo é para todo mundo e é um só. Então, sendo objetivo e respondendo a pergunta se isso se discute, futebol, política e religião se discute? Sim. Tudo se discute desde que duas ou mais pessoas estejam disponíveis a conversar, a discutir, a argumentar e a chegar num consenso, seja para apenas expor um conhecimento que o outro não tenha, para convencer sobre um ponto específico, enfim, toda discussão é bem-vinda até o limite em que ela não vai virar uma briga. Lembre-se, não dá para discutir com quem não sabe conversar. Então, pessoal, sei que dá para falar um monte sobre cada uma dessas coisas, mas não é o objetivo aqui. A ideia é simplesmente levantar o tema, explanar a respeito e trazê-lo à tona para a discussão. Espero que tenha gostado e, se assim foi, dê o seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal para receber as notificações, para receber os próximos vídeos, ative o sininho, deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito. Então, existe ou não existe assuntos que não se discutem? Até mais.